E a gente começa essa edição indo direto a Brasília, porque a Polícia Federal prendeu agora de manhã o ex-ministro Paulo Bernardo. A prisão foi lá mesmo, na capital federal. Em Brasília, a Operação Custo Brasil é o nome que a Polícia Federal está dando a essa operação, que promove buscas também em São Paulo, Curitiba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Distrito Federal. Camila Bonfim, bom dia. Oi, Chico e Ana, bom dia a você e a todos, a vocês e a todos. Olha, a prisão foi aqui em Brasília, a prisão do ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e faz parte da Operação Lava Jato naquele braço que está em São Paulo. Lembrando que Paulo Bernardo, além de ex-ministro do Planejamento, também é casado com a senadora do PT, Gleisi Hoffmann, e por isso também houve buscas na casa do casal em Curitiba. E ainda buscas autorizadas pela Justiça Federal de São Paulo, relacionados a documentos na sede do PT em São Paulo. Essa operação é realizada, portanto, aqui em Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e também aqui no Distrito Federal. Essa operação é daquele caso relacionado à empresa de informática Consiste. O caso é o seguinte: há uma suspeita, segundo a Polícia Federal, de pagamento de propina de 100 milhões para essa empresa, num esquema de direcionamento de contratos feito pelo Ministério do Planejamento quando Paulo Bernardo era ministro. Portanto, essa suspeita de pagamento de propina levou à prisão preventiva dele na Operação Lava Jato, naquela parte que está em São Paulo, porque o Supremo Tribunal Federal já desmembrou a Operação Lava Jato. Uma parte em Brasília, outra em São Paulo e essa da Consiste e outra no Rio. Essa da Consiste, em que o Paulo Bernardo é alvo, é uma operação então relacionada à Justiça Federal de São Paulo, que expediu todos esses mandados. Lembrando, 11 mandados de prisão preventiva, 40 de busca e apreensão de documentos e 14 conduções coercitivas, quando a pessoa é levada a prestar depoimento. Esse esquema de propina, que teria funcionado no Ministério do Planejamento entre 2010 e 2015, quando Paulo Bernardo era ministro, envolve um contrato de 100 milhões de reais dessa empresa Consiste, que fazia a gestão do crédito consignado, aquele empréstimo com desconto em folha. A suspeita da Polícia Federal, segundo as informações oficiais, é que 70% desse contrato foi direcionado para pagamento de propina e também para outros repasses de contratos simulados. Portanto, são essas informações. A operação aqui em Brasília prendeu há pouco o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Chico, Ana. É isso, Camila. Obrigada. Então, reforçando a informação desta manhã, preso agora de manhã, o ex-ministro Paulo Bernardo, que foi do Planejamento no governo Lula, foi ministro das Comunicações do governo Dilma, e a senadora Gleisi Hoffmann, mulher dele, está tendo também buscas na casa dela, ela que é uma das grandes defensoras da presidente Dilma Rousseff na comissão do impeachment no Senado. E essa operação parece que surge de uma delação feita por um vereador de Americana chamado Alexandre Romano, conhecido como Xambinho. Ele foi preso na Operação Chuleco 2 em agosto do ano passado e teria denunciado isso, delatado isso, que leva à prisão do ex-ministro Paulo Bernardo. Nós vamos voltar com novas informações sobre a etapa da Operação Lava Jato, desencadeada agora cedo pela Polícia Federal, que está nas ruas neste momento, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco e em Brasília. Essa operação de desdobramento da Lava Jato em São Paulo, operação que prendeu agora de manhã em Brasília o ex-ministro Paulo Renato, lá na capital federal. São 11 mandados de prisão preventiva. Camila, que outras informações você tem por aí? Oi, Chico. A prisão foi há pouco aqui em Brasília, como você falou, uma prisão preventiva, aquela que não tem prazo. E nós já temos as imagens também de uma outra medida autorizada na operação de hoje, que foram as buscas autorizadas pela Justiça Federal em São Paulo, na casa de Paulo Bernardo e da mulher, a senadora do PT, Gleisi Hoffmann. Essas buscas foram feitas no apartamento do casal, que fica no bairro de Água Verde, próximo ao centro de Curitiba. Essa operação é uma fase da Lava Jato, mas não é em Curitiba, e sim em São Paulo, porque houve um desmembramento feito pelo Supremo Tribunal Federal. O caso em que Paulo Bernardo é investigado tem as apurações concentradas em São Paulo. E o caso é o seguinte: seria o direcionamento de uma empresa de informática para conseguir um contrato no Ministério do Planejamento quando Paulo Bernardo era ministro. Segundo as investigações, a propina nesse caso foi de 100 milhões de reais. Os policiais federais já estavam monitorando Paulo Bernardo desde que ele chegou a Brasília ontem, desde que ele pisou no aeroporto, e cumpriram esse mandado de prisão preventiva hoje. Além de Paulo Bernardo, outras 10 pessoas também foram alvo de prisão preventiva. Houve ainda 40
40 buscas de documentos e 14 conduções coercitivas, quando a pessoa é levada a prestar depoimento, a prestar explicações na Polícia Federal. Além aqui de Brasília, há mandados em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. E a defesa de Paulo Bernardo já se manifestou, diz que estranha essa medida, desconhece as razões do pedido de prisão preventiva, porque Paulo Bernardo sempre se colocou à disposição das autoridades. Chico, Ana. É isso, Camila, sempre todos estranham, né? Estranham e todos são inocentes, mas vamos continuar na investigação disso, todos de olho. Agora eu quero só corrigir aqui, eu falei Paulo Renato, claro, ministro, Paulo Bernardo, né, que foi ministro nos governos Lula e Dilma. Tá certo, a gente, claro, segue acompanhando. A gente tem outras informações dessa nova etapa da Operação Lava Jato, que promoveu buscas também em Curitiba, na casa do ex-ministro Paulo Bernardo, que foi preso agora de manhã em Brasília. Vamos a Curitiba, a repórter Karine Garcia ao vivo com informações. Fala, Karine, bom dia. Olá, bom dia. Equipes da Polícia Federal e também da Receita Federal estão desde cedo aqui no apartamento do ex-ministro Paulo Bernardo e da senadora Gleisi Hoffmann. Lembrando que os dois são casados. Eles estão aqui, como eu falei, há 1 hora mais ou menos. Esse apartamento fica no bairro Água Verde, bem perto do centro de Curitiba. Quero mostrar para vocês. É uma cobertura que fica no bloco de trás deste condomínio. Esse mandado de busca e apreensão faz parte da Operação Custo Brasil, que é um desmembramento das investigações da Operação Lava Jato em Brasília e investiga o pagamento de propina em contratos de prestação de serviço de informática no valor de 100 milhões de reais entre 2010 e 2015, pagamentos que teriam sido feitos a pessoas ligadas ao Ministério do Planejamento, lembrando que nesse período Paulo Bernardo era o ministro do Planejamento. Essa operação, ou seja, os policiais federais e as equipes da Receita Federal estão nas ruas cumprindo 11 mandados de prisão preventiva, 14 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada à Polícia Federal para prestar depoimento, e também 40 mandados de busca e apreensão, um deles aqui na casa, no apartamento do ex-ministro Paulo Bernardo. Chico, Ana Paula. Ok, obrigada, Karine. E olha, tem mais uma nova informação sobre essa operação de agora de manhã, informação chegando agora com a Camila Bonfim, que está lá em Brasília também acompanhando tudo. Camila. Ana, são informações sobre novos alvos. Além da prisão de Paulo Bernardo, que a gente está mostrando aqui no Bom Dia Brasil, há também a confirmação de que foram alvos de condução coercitiva, ou seja, levados a depor, a prestar esclarecimentos à Polícia Federal, o jornalista Leonardo Atushi, que administra o blog Brasil 247 e que, segundo as investigações, também teria se beneficiado desse esquema de propina que levou o ex-ministro do Planejamento à prisão, e ainda condução coercitiva autorizada pela Justiça para o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas. Portanto, mais um ex-ministro nessa operação, que é um desdobramento da Lava Jato com as informações e as investigações concentradas em São Paulo. Paulo Bernardo foi preso em Brasília, mas segundo as informações que a gente tem, daqui a pouco, por volta das 9 horas, ele deve ser levado ao aeroporto e de lá seguir para São Paulo, onde estão concentradas essas investigações sobre pagamento de propina quando ele era ministro, relacionada a um contrato de informática no valor de 100 milhões de reais. Reforçando, então, 2 alvos de condução coercitiva, um outro ex-ministro, Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência, e ainda o jornalista Leonardo Atushi, que administra o blog Brasil 247. Chico, Ana. Bom, só arredondando aqui, decisão da 6ª Vara Federal de São Paulo, são 14 conduções coercitivas, 11 mandados de prisão preventiva, 40 de busca e apreensão nessa operação, nessa etapa da Lava Jato que acontece agora de manhã. A gente volta daqui a pouco com novas informações do que está acontecendo pelo Brasil afora nesse caso. Como informamos aqui, foi preso em Brasília o ex-ministro Paulo Bernardo, e agora a gente vai a São Paulo, que é para lá que ele vai ser levado ainda hoje. Ele foi preso na Operação Custo Brasil da Polícia Federal. São 11 mandados de prisão preventiva. Ana Paula Campos, Paulo Bernardo vai ser levado aí para a sede da Polícia Federal, aí em São Paulo, é aí? Bom dia.
Bom dia, Chico. É isso mesmo. Olha, o ex-ministro do Planejamento do governo Lula e ministro das Comunicações no primeiro governo Dilma foi preso em Brasília, agora cedo, como a gente tem acompanhado, né? Mas vai ser trazido para cá ainda hoje. A informação da Polícia Federal é que todos os presos e o material apreendidos vão ser trazidos para cá. E está marcada para hoje, às 11 horas da manhã, uma entrevista coletiva aqui. A Operação Custo Brasil, ela acontece simultaneamente em 4 capitais, aqui em São Paulo, né? Brasília, Curitiba e Recife. Aqui em São Paulo, os policiais federais, eles cumprem mandados de busca e apreensão na sede nacional do PT, que fica no centro da capital. A rua, inclusive, foi interditada para isso. A Operação Custo Brasil é um desdobramento da Operação Lava Jato e apura pagamento de propina em contratos de prestação de serviços de informática a pessoas e agentes públicos ligados ao Ministério do Planejamento. E os valores chegam a 100 milhões de reais. Ana e Chico. É muito dinheiro. Obrigada, Viuana. A gente vai ver agora um pouco da história do ex-ministro Paulo Bernardo, que teve grande importância nos governos do PT. Ele começou a carreira como funcionário do Banco do Brasil e entrou na política através de movimentos sindicais. Paulo Bernardo é paulistano, se filiou ao PT em 1985. Em 1990, foi eleito deputado federal do Paraná pela primeira vez e depois reeleito em 1994. Voltou ao Congresso mais tarde, em 2003. Nesse intervalo, ele foi secretário da Fazenda do Mato Grosso do Sul, de janeiro de 1999 a dezembro de 2000, no governo de Zeca do PT. Depois de um desgaste gerado por um ajuste fiscal no Estado, ele foi para a Secretaria de Fazenda da Prefeitura de Londrina, no Paraná. Em 2005, Paulo Bernardo assumiu o Ministério do Planejamento na gestão do ex-presidente Lula. E quando Dilma assumiu, ele continuou no governo, mas aí como ministro das Comunicações e ficou no cargo até o fim do primeiro mandato dela. É casado com a senadora do PT, Gleisi Hoffmann. O casal foi indiciado pela Polícia Federal esse ano. Gleisi Hoffmann é acusada de receber R$1 milhão em propina em 2010, dinheiro que teria sido desviado da Petrobras para a campanha dela ao Senado. O doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, disseram em delação premiada na Operação Lava Jato que o pedido para esse dinheiro, para essa propina, veio do ex-ministro. Lembrando, então, ex-ministro Paulo Bernardo preso e há também buscas na casa da mulher dele, a senadora Gleisi Hoffmann. A gente segue acompanhando outras informações a qualquer momento. A gente tem acompanhado aqui a questão da prisão do ex-ministro Paulo Bernardo em Brasília. E, neste momento, a gente recebe a informação de que acabaram as buscas na casa que a Polícia Federal promove, na casa do ministro Paulo Bernardo, em Curitiba. É para lá que nós vamos, nesse momento, com Karine Garcia. Fala, Karine. Olá, Chico. Pois é, é bem o que você falou. Agora há pouco saíram daqui equipes da Polícia Federal, da Receita Federal e também procuradores do Ministério Público Federal. Eles saíram faz mais ou menos uns 10 minutos, ficaram aqui no apartamento do ex-ministro Paulo Bernardo e da mulher dele, a senadora Gleisi Hoffmann, durante aproximadamente 2 horas. O cumprimento desse mandado de busca e apreensão faz parte da Operação Custo Brasil, que investiga o pagamento de propina em contratos de prestação de serviço de informática no valor de 100 milhões de reais entre 2010 e 2015. Essas equipes saíram daqui com vários papéis nas mãos, documentos e também equipamentos eletrônicos. Os policiais continuam nas ruas para cumprir outros mandados. São 11 mandados ao todo de prisão preventiva, 14 de condução coercitiva e 40 mandados de busca e apreensão. Chico, Ana Paula. A gente segue acompanhando outras informações a qualquer momento. Estamos de volta e vamos mais uma vez a Brasília, onde foi preso agora de manhã o ex-ministro Paulo Bernardo. Ele será levado para São Paulo, mas de Brasília, a Camila Bonfim segue acompanhando tudo, direto da sede da Polícia Federal. Camila. Ana, ele deve ser levado daqui a pouco para o aeroporto de Brasília, rumo a São Paulo, como você disse, onde estão concentradas essas investigações da Operação Lava Jato, que é uma parte que fica em São Paulo. Essas investigações levaram à prisão preventiva do ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que já estava sendo monitorado aqui em Brasília desde que chegou ontem à cidade. Assim que pisou no aeroporto, os policiais já estavam monitorando o ex-ministro para cumprir esse mandado de prisão que foi autorizado hoje pela Justiça Federal em São Paulo. Essa prisão é relacionada
relacionada à investigação do caso Consiste, que é uma empresa de informática que teve um contrato indireto com o Ministério do Planejamento quando Paulo Bernardo era ministro. E, segundo as investigações, esse contrato gerou um pagamento de propina de 100 milhões de reais. Além de Paulo Bernardo, nós já confirmamos aqui no Bom Dia Brasil mais 2 alvos dessa operação. Foram alvos de condução coercitiva, quando a pessoa é levada a prestar esclarecimentos à Polícia Federal, o jornalista do Blog 247, Leonardo Atushi, e também um outro ex-ministro, Carlos Gabas, que já foi ministro da Previdência, também foi levado a depor na Polícia Federal. Chico, Ana. Obrigado, O ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Chico, Ana. É isso, Camila. Obrigada. Então, reforçando a informação desta manhã, preso agora de manhã, o ex-ministro Paulo Bernardo, que foi do Planejamento no governo Lula, foi ministro das Comunicações do governo Dilma, e a senadora Gleisi Hoffmann, mulher dele, está tendo também buscas na casa dela, ela que é uma das grandes defensoras da presidente Dilma Rousseff na comissão do impeachment no Senado. E essa operação parece que surge de uma delação feita por um vereador de Americana chamado Alexandre Romano, conhecido como Xambinho. Ele foi preso na Operação Chuleco 2 em agosto do ano passado e teria denunciado isso, delatado isso, que leva à prisão do ex-ministro Paulo Bernardo. Nós vamos voltar com novas informações sobre a etapa da Operação Lava Jato, desencadeada agora cedo pela Polícia Federal, que está nas ruas neste momento, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco e em Brasília. Essa operação, desdobramento da Lava Jato em São Paulo. Operação que prendeu agora de manhã em Brasília o ex-ministro Paulo Renato, lá na capital federal. São 11 mandados de prisão preventiva. Camila, que outras informações você tem por aí? Oi, Chico, a prisão foi há pouco aqui em Brasília, como você falou, uma prisão preventiva, aquela que não tem prazo. E nós já temos as imagens também de uma outra medida autorizada na operação de hoje, que foram as buscas autorizadas pela Justiça Federal em São Paulo, na casa de Paulo Bernardo e da mulher, a senadora do PT, Gleisi Hoffmann. Essas buscas foram feitas no apartamento do casal, que fica no bairro de Água Verde, próximo ao centro de Curitiba. Essa operação é uma fase da Lava Jato, mas não é em Curitiba, e sim em São Paulo, porque houve um desmembramento feito pelo Supremo Tribunal Federal. O caso em que Paulo Bernardo é investigado tem as apurações concentradas em São Paulo. E o caso é o seguinte, seria o direcionamento de uma empresa de informática para conseguir um contrato no Ministério do Planejamento quando Paulo Bernardo era ministro. Segundo as investigações, a propina nesse caso foi de 100 milhões de reais. Os policiais federais já estavam monitorando Paulo Bernardo desde que ele chegou a Brasília ontem, desde que ele pisou no aeroporto, e cumpriram esse mandado de prisão preventiva hoje. Além de Paulo Bernardo, outras 10 pessoas também foram alvo de prisão preventiva. Houve ainda 40 buscas de documentos e 14 conduções coercitivas, quando a pessoa é levada a prestar depoimento, a prestar explicações na Polícia Federal. Além aqui de Brasília, há mandados em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. E a defesa de Paulo Bernardo já se manifestou, diz que estranha essa medida, desconhece as razões do pedido de prisão preventiva, porque Paulo Bernardo sempre se colocou à disposição das autoridades. Chico, Ana. É isso, Camila, sempre todos estranham, né? Estranham e todos são inocentes, mas vamos continuar na investigação disso, todos de olho. Agora eu quero só corrigir aqui, eu falei Paulo Renato, claro, ministro, Paulo Bernardo, né, que foi ministro nos governos Lula e Dilma. Tá certo, a gente, claro, segue acompanhando. A gente tem outras informações dessa nova etapa da Operação Lava Jato, que promoveu buscas também em Curitiba, na casa do ex-ministro Paulo Bernardo, que foi preso agora de manhã em Brasília. Vamos a Curitiba, a repórter Karine Garcia ao vivo com informações. Fala, Karine, bom dia. Olá, bom dia. Equipes da Polícia Federal e também da Receita Federal estão desde cedo aqui no apartamento do ex-ministro Paulo Bernardo e da senadora Gleisi Hoffmann. Lembrando que os dois são casados. Eles estão aqui, como eu falei, há 1 hora mais ou menos. Esse apartamento fica no bairro Água Verde, bem perto do centro de Curitiba. Quero mostrar para vocês. É uma cobertura que fica no bloco de trás deste condomínio. Esse mandado de busca e apreensão faz parte da Operação Custo Brasil, que é um desmembramento das investigações da Operação Lava Jato em
em Brasília e investiga o pagamento de propina em contratos de prestação de serviço de informática no valor de 100 milhões de reais entre 2010 e 2015, pagamentos que teriam sido feitos a pessoas ligadas ao Ministério do Planejamento, lembrando que nesse período Paulo Bernardo era o ministro do Planejamento. Essa operação, ou seja, os policiais federais e as equipes da Receita Federal estão nas ruas cumprindo 11 mandados de prisão preventiva, 14 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada à Polícia Federal para prestar depoimento, e também 40 mandados de busca e apreensão, um deles aqui na casa, no apartamento do ex-ministro Paulo Bernardo. Chico, Ana Paula. Ok, obrigada, Karine. E olha, tem mais uma nova informação sobre essa operação de agora de manhã, informação chegando agora com a Camila Bonfim, que está lá em Brasília também acompanhando tudo. Camila. Ana, são informações sobre novos alvos. Além da prisão de Paulo Bernardo, que a gente está mostrando aqui no Bom Dia Brasil, há também a confirmação de que foram alvos de condução coercitiva. E a gente começa essa edição indo direto a Brasília, porque a Polícia Federal prendeu agora de manhã o ex-ministro Paulo Bernardo. A prisão foi lá mesmo, na capital federal. Em Brasília, a Operação Custo Brasil é o nome que a Polícia Federal está dando a essa operação, que promove buscas também em São Paulo, Curitiba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Distrito Federal. Camila Bonfim, bom dia. Oi, Chico e Ana, bom dia a você e a todos, a vocês e a todos. Olha, a prisão foi aqui em Brasília, a prisão do ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e faz parte da Operação Lava Jato naquele braço que está em São Paulo. Lembrando que Paulo Bernardo, além de ex-ministro do Planejamento, também é casado com a senadora do PT, Gleisi Hoffmann, e por isso também houve buscas na casa do casal em Curitiba. E ainda buscas autorizadas pela Justiça Federal de São Paulo relacionadas a documentos na sede do PT em São Paulo. Essa operação é realizada, portanto, aqui em Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e também aqui no Distrito Federal. Essa operação é daquele caso relacionado à empresa de informática Consiste. O caso é o seguinte: há uma suspeita, segundo a Polícia Federal, de pagamento de propina de 100 milhões para essa empresa, num esquema de direcionamento de contratos feito pelo Ministério do Planejamento quando Paulo Bernardo era ministro. Portanto, essa suspeita de pagamento de propina levou à prisão preventiva dele na Operação Lava Jato, naquela parte que está em São Paulo, porque o Supremo Tribunal Federal já desmembrou a Operação Lava Jato. Uma parte em Brasília, outra em São Paulo e essa da Consiste e outra no Rio. Essa da Consiste, em que o Paulo Bernardo é alvo, é uma operação então relacionada à Justiça Federal de São Paulo, que expediu todos esses mandados. Lembrando, 11 mandados de prisão preventiva, 40 de busca e apreensão de documentos e 14 conduções coercitivas, quando a pessoa é levada a prestar depoimento. Esse esquema de propina, que teria funcionado no Ministério do Planejamento entre 2010 e 2015, quando Paulo Bernardo era ministro, envolve um contrato de 100 milhões de reais dessa empresa Consiste, que fazia a gestão do crédito consignado, aquele empréstimo com desconto em folha. A suspeita da Polícia Federal, segundo as informações oficiais, é que 70% desse contrato foi direcionado para pagamento de propina e também para outros repasses de contratos simulados. Portanto, são essas informações. A operação aqui em Brasília prendeu há pouco. Que fica no centro da capital. A rua, inclusive, foi interditada para isso. A Operação Custo Brasil é um desdobramento da Operação Lava Jato e apura pagamento de propina em contratos de prestação de serviços de informática a pessoas e agentes públicos ligados ao Ministério do Planejamento. E os valores chegam a 100 milhões de reais. Ana e Chico. É muito dinheiro. Obrigada, Ana. A gente vai ver agora um pouco da história do ex-ministro Paulo Bernardo, que teve grande importância nos governos do PT. Ele começou a carreira como funcionário do Banco do Brasil e entrou na política através de movimentos sindicais. Paulo Bernardo é paulistano, se filiou ao PT em 1985. Em 1990, foi eleito deputado federal do Paraná pela primeira vez e depois reeleito em 1994. Voltou ao Congresso mais tarde, em 2003. Nesse intervalo, ele foi secretário da Fazenda do Mato Grosso do Sul, de janeiro de 1999 a dezembro de 2000, no governo de Zeca do PT. Depois de um desgaste gerado por um ajuste fiscal no Estado, ele foi para a Secretaria de Fazenda da Prefeitura de Londrina, no Paraná.
Em 2005, Paulo Bernardo assumiu o Ministério do Planejamento na gestão do ex-presidente Lula. E quando Dilma assumiu, ele continuou no governo, mas aí como ministro das Comunicações e ficou no cargo até o fim do primeiro mandato dela. É casado com a senadora do PT, Gleisi Hoffmann. O casal foi indiciado pela Polícia Federal esse ano. Gleisi Hoffmann é acusada de receber R$1 milhão em propina em 2010, dinheiro que teria sido desviado da Petrobras para a campanha dela ao Senado. O doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, disseram em delação premiada na Operação Lava Jato que o pedido para esse dinheiro, para essa propina, veio do ex-ministro. Lembrando, então, ex-ministro Paulo Bernardo preso e há também buscas na casa da mulher dele, a senadora Gleisi Hoffmann. A gente segue acompanhando outras informações a qualquer momento. A gente tem acompanhado aqui a questão da prisão do ex-ministro Paulo Bernardo em Brasília. E, neste momento, a gente recebe a informação de que acabaram as buscas na casa que a Polícia Federal promove, na casa do ministro Paulo Bernardo, em Curitiba. É para lá que nós vamos, nesse momento, com Karine Garcia. Fala, Karine. Olá, Chico. Pois é, é bem o que você falou. Agora há pouco saíram daqui equipes da... Ou seja, levados a depor, a prestar esclarecimentos à Polícia Federal, o jornalista Leonardo Atushi, que administra o blog Brasil 247 e que, segundo as investigações, também teria se beneficiado desse esquema de propina que levou o ex-ministro do Planejamento à prisão, e ainda condução coercitiva autorizada pela Justiça para o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas. Portanto, mais um ex-ministro nessa operação, que é um desdobramento da Lava Jato com as informações e as investigações concentradas em São Paulo. Paulo Bernardo foi preso em Brasília, mas segundo as informações que a gente tem, daqui a pouco, por volta das 9 horas, ele deve ser levado ao aeroporto e de lá seguir para São Paulo, onde estão concentradas essas investigações sobre pagamento de propina quando ele era ministro, relacionada a um contrato de informática no valor de R$100 milhões. Reforçando, então, 2 alvos de condução coercitiva, um outro ex-ministro, Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência, e ainda o jornalista Leonardo Atushi, que administra o blog Brasil 247. Chico, Ana. Bom, só arredondando aqui, decisão da 6ª Vara Federal de São Paulo, são 14 conduções coercitivas, 11 mandados de prisão preventiva, 40 de busca e apreensão nessa operação, nessa etapa da Lava Jato que acontece agora de manhã. A gente volta daqui a pouco com novas informações do que está acontecendo pelo Brasil afora nesse caso. Como informamos aqui, foi preso em Brasília o ex-ministro Paulo Bernardo e agora a gente vai a São Paulo, que é para lá que ele vai ser levado ainda hoje. Ele foi preso na Operação Custo Brasil da Polícia Federal. São 11 mandados de prisão preventiva. Ana Paula Campos, Paulo Bernardo vai ser levado aí para a sede da Polícia Federal, aí em São Paulo, é aí? Bom dia. Bom dia, Chico. É isso mesmo. Olha, o ex-ministro do Planejamento do governo Lula e ministro das Comunicações no primeiro governo Dilma foi preso em Brasília, agora cedo, como a gente tem acompanhado, né? Mas vai ser trazido para cá ainda hoje. A informação da Polícia Federal é que todos os presos e o material apreendidos vão ser trazidos para cá. E está marcada para hoje, às 11 horas da manhã, uma entrevista coletiva aqui. A Operação Custo Brasil, ela acontece simultaneamente em 4 capitais, aqui em São Paulo, né? Brasília, Curitiba e Recife. Aqui em São Paulo, os policiais federais, eles cumprem mandados de busca e apreensão na sede nacional do PT.